Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Mais uma manhã estamos juntos. Que Deus abençoe, que você tenha um bom domingo, que você possa descansar com a tua família. Ah, pastor, eu estou trabalhando. Então, bom trabalho, louvado seja Deus. Que Deus te abençoe da mesma forma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que ama a poderosa palavra de Deus, já deixa like nesse vídeo logo de cara, amém? Compartilha com todos aqueles que Deus colocar no teu coração, quantas pessoas você puder. Você que ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva, tu não vai se arrepender. Todo dia tem uma verdade bíblica aqui para o teu coração, amém? Nós não inventamos aqui. Nós não falamos para você aqui, compartilha que vou te entregar uma revelação. Aqui não tem nada disso. Aqui já é a palavra revelada, tá? João 8, versículo de número 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto aqui me deixou encafifado. Jesus vai dizendo: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quando a gente é servo de algo ou alguém, é essa pergunta que eu quero fazer para você. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? É Deus ou é o pecado? Quando Jesus fala que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, então o servo, ele faz o que o seu Senhor manda. Ele faz o que o seu Senhor manda. Então, se a pessoa vive em estado pecaminoso, significa que o Senhor dessa pessoa é o pecado. E quem que é o Senhor do pecado? É o diabo. Porque ele peca desde o início, como diz a palavra do Senhor. Então, todo aquele que comete pecado, que vive na prática do pecado, essa pessoa se torna servo do diabo. Do diabo. Porque o diabo peca desde o início. Então, tudo que o diabo manda, a pessoa faz. O diabo ele não sabe fazer o que é correto. Ele só faz o que é errado. Então, se você está vivendo uma vida de pecados, adultérios, mentiras, vícios, todas as coisas erradas que tem, meus irmãos, porque pecado não é só vício, é tudo. Não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Tudo é pecado. Pastor, olha, eu estou vivendo uma vida pecaminosa, pastor, já não aguento mais. Então, fica até o final desse vídeo. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. O Senhor Deus, ele não quer que nós sejamos servos. Você sabia disso? Deus não está preocupado que nós servimos a Ele. Deus não está preocupado que nós estejamos na casa dele todos os dias, ainda que isso, para o salvo, para a pessoa que é salva, vou te explicar. A pessoa que é salva, ela não consegue viver sem ir para a casa do Senhor, adorar o nome do Senhor, e estar em comunhão com o corpo de Cristo, porque nós fazemos parte deste corpo, a qual Cristo é a cabeça. Mas Deus não está preocupado em sacrifício. Quando você jejua demais, é sacrifício. Oração é o nosso dever, mas não adianta nada você gastar 5 horas em oração e não obedecer a palavra. Não adianta nada você não sair de dentro de uma igreja sendo servo do pecado. Não adianta nada você ser presbítero, evangelista, pastor, diácono, missionário, se você é servo do pecado. Tem gente que é servo do pecado e acha que está servindo a Deus. O que adianta você estar pregando a palavra de Deus, mas não vive o que você prega? O que adianta você estar louvando a Deus, mas não obedece o Deus a qual você louva? Pelo contrário, você obedece o Deus deste século,
que é Satanás o maldito. Ele é o Deus desse século, porque o povo faz o que ele quer, o povo faz o que ele gosta. Olha essa porcaria de carnaval que já passou. Quantas pessoas que não estavam lá, tem crentes lá no meio, tem crentes que saiu na rua para dançar carnaval. Tem uma denominação que fez até uma escola de samba lá e saiu tocando e falou que estava dançando para Jesus. Isso é uma pouca vergonha. Não, quem é de Jesus é diferente. Essas pessoas não servem o Deus a qual eu sirvo, porque o Deus a qual eu sirvo é santo. Ele é fiel e verdadeiro. Não, Deus não quer que você sirva a Ele. Para Deus pouco importa ser pastor ou obreiro. Para Deus não está nem aí, irmão, com isso aí. Deus não está nem aí com cargo. Deus não tá. O que Deus quer é salvar. É salvar. Deus não está nem aí se eu sou pastor ou não sou. Deus não está nem aí se eu prego ou não prego. Deus não está nem aí se eu canto ou não canto. O que Deus quer é que eu seja obediente, porque através da obediência eu vou mostrar o Deus a qual eu sirvo. Ninguém mostra o Deus a qual serve pregando. Ninguém mostra o Deus a qual serve cantando louvores, não. Expulsando demônio, não. Ninguém mostra que Deus é na vida dessa pessoa fazendo essas coisas, não. Porque o próprio Cristo diz naquele grande dia, para muito ele vai dizer, apartai-vos de mim, as pessoas vão dizer para ele, mas Senhor, eu preguei, eu curei, eu expulsei demônio. Ninguém faz nada, quem faz a obra é Deus. Deus faz pela misericórdia não da pessoa que está fazendo, mas da pessoa que está recebendo. Aprenda isso. Tem gente que é homem de Deus, mas tem uns que só são usados por Deus. Ser usado por Deus é uma coisa, ser homem de Deus é outra. Jesus falou assim, pelos seus frutos conhecereis. Quais frutos você tem dado? As pessoas te conhecem não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda isso. Deus não quer que você seja servo, mas sim filho. E nós só podemos ser filho depois que aceitamos a Jesus. E não basta só aceitar Jesus, porque eu conheço um monte de gente que já aceitou a Jesus como seu Salvador e ainda continua na prática do pecado. Porque viver na prática do pecado é uma coisa, sabia? Cometer pecado é uma coisa, viver na prática é outra. Porque a palavra do Senhor, Jesus disse para aquela multidão que queria apedrejar aquela mulher, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Eu e você pecamos, e se brincar, pecamos todos os dias. Todos os dias, pastor, então significa o quê? Nós somos servos do diabo, servos do pecado. Não, meu irmão. Há uma diferença de viver na prática e cometer o pecado. Você pode perceber que Jesus deixa bem claro, todo aquele que comete pecado, não aquele que vive na prática. Pastor, mas quem comete pecado não vive? Não, meu irmão. Quem é de Jesus, ele procura afastar do pecado e não cometer o pecado. Ele diz não ao pecado. Tem aquele louvor que diz assim, todo dia o pecado vem e me chama. E depois o cantor vai dizer, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Todo dia o pecado vai vir, todo dia a proposta vai vir, todo dia a tentação vai vir, mas depende de você. Se você dizer sim, você está sendo servo daquele que está te fazendo a proposta. Mas quando você diz não, você também está sendo servo daquele que te chamou. Porque Deus não faz proposta não, Deus chama. Jesus disse o quê? Vinde a mim, então você está descansado. Jesus está fazendo um convite, ele está chamando a pessoa. Ele não faz proposta, não, ele chama. Entendeu? Aprenda isso. Deus, ele nunca fez proposta para ninguém, pelo contrário, ele chama. Agora o diabo não, o diabo faz proposta. Ele não disse para Jesus, se tu me adorar eu te darei todo mundo aí? Olha o que ele disse para Jesus, ele fez uma proposta para Jesus. Então todo dia quando ele vem com a tentação, ele está fazendo uma proposta, quer? Só que se você aceitar, você está sendo servo dele. E a diferença de ser servo e a diferença de filho. Servo faz o que o Senhor manda, filho não. Filho tem que obedecer sem o Senhor mandar. Aprenda isso. Filho obedece sem o Senhor
mandar. Agora servo não. Servo só faz o que o Senhor manda. Deus não quer que nós fazemos o que Ele manda. Não. Deus, Ele quer que excedamos a lei dos escribas e dos fariseus. Nós temos que fazer sem Ele mandar. Porque quem faz só o que Deus manda não presta. Nós devemos obedecer sem o Senhor mandar. Nós devemos praticar a vontade de Deus por livre e espontânea vontade. E a única maneira de nós sermos libertos é tendo um encontro com Jesus. Porque o texto diz no versículo 35, no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você e eu não somos libertos, quem sabe há pessoas que não são libertas, é porque ainda não teve encontro com Jesus. Porque Jesus é o único que pode libertar. Jesus é o único que pode salvar. Jesus é o único que pode transformar. Se não tiver um encontro com Jesus, o Paulo, o Pedro, o João não vai libertar, a Aparecida não vai libertar, a Maria não liberta ninguém. Não, esses santaiadas que tem por aí, São Sebastião, São Lourenço, Santo Antônio, Santo não sei do que lá, isso aí não pode libertar ninguém. Lembra que Maria estava naquele casamento e ela disse para aqueles homens que estavam lá, aqueles servos, dizendo, faça tudo que ele mandar? Ela apontou para Jesus e disse, faça tudo que ele mandar. Só Jesus pode libertar. E quem manda é Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito, que vemos hoje, se fez sem Ele. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é tudo na nossa vida. E Ele veio para desfazer todas as obras do diabo, meus irmãos. E quais que são as obras do diabo? O pecado. Então, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória! Aleluia! Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Você que comete pecado, é servo do pecado, Jesus quer te libertar. E Ele quer que você se torne filho, não somente servo. Servo faz o que o Senhor manda, filho obedece sem mandar, aprenda isso. Pai, obrigado por esta palavra, meu Deus, eu não preciso pregar mais nada aqui hoje, porque o Senhor é maravilhoso. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, nos conceda um dia abençoado, ó Pai. Toma cada inscrito deste canal nas tuas mãos, aqueles que não vão se inscrever também. Pai, eu não estou aqui para falar o que eles querem, o que eles gostam, mas aquilo que o Senhor quer que eu falo, aquilo que deve ser pregado, que nós precisamos ouvir todas as manhãs. Muito obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa nossa vida, nossas famílias, abençoa os filhos dos teus filhos, a parentela deles, o emprego deles. Abençoa, Pai, que não falte o pão de cada dia nos celeiros deles. Liberta aqueles que necessitam de libertação. Salva todos em nome de Jesus, salva a nossa vida, salva a nossa alma. Em nome de Jesus é o que eu oro, peço e te agradeço neste dia, ó Pai querido. Que as portas venham se abrir para aquele que está fechado. Que aquela causa na justiça, hoje, o Senhor sendo nosso advogado, o Senhor possa, aleluia, julgar as nossas causas. E que aquela causa que está amarrada, que está travada, da empresa que não pagou, da aposentadoria que deu entrada, do benefício, ó Pai, em nome de Jesus, que esta semana ainda saia para a vida dessa pessoa. Que essa semana ainda ela receba a providência em nome de Jesus, Pai. É o que eu oro, peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus.